que é o professor Lucas, mais uma vez, hoje com a nossa disciplina de cálculo técnico. Lembrando que a gente está tratando o assunto de razão e proporção. Na última aula nós conhecemos a definição de razão, que é a comparação entre duas grandezas, a comparação entre duas unidades, a comparação entre dois números, e é representado na forma de uma fração. Na aula de hoje, nós vamos entender o que é proporção. Tá? Então, a gente vai utilizar as razões para trabalhar proporção. Então, proporção é a igualdade entre duas razões. Basicamente, nós vamos igualar duas diferentes razões. Dessa forma, a gente vai chegar numa expressão dessa forma, em que a fração A sobre B está igualada sobre a fração C sobre D. Neste exemplo, A, B, C e D podem ser quaisquer números. Eu escrevi essa proporção de forma literal. É importante a gente observar que B e D não podem ser zero, pelo simples motivo de que a gente não pode dividir por zero. Já que a gente está representando uma fração, o denominador dessa fração não pode nunca ser zero. Então, a gente lê essa proporção da seguinte forma: A está para B, assim como C está para D. Então, se essa igualdade é verdadeira, A tem uma relação com B igual C tem com D. A se relaciona com B da mesma forma que C se relaciona com D. Repetindo, a gente lê isso: A está para B, assim como C está para D. Cada um desses termos tem alguns nomes. Falando especificamente dos termos B e C, eles são os meios, enquanto A e D são chamados de extremos. Se vocês observarem, B e C são os meios porque eles estão exatamente no meio da nossa expressão. A e D são os extremos porque eles estão, no caso de A, no começo da expressão, no caso de D, no final da expressão. Outra nomenclatura comum é chamar os termos de cima de antecedentes. Então, A e C são antecedentes, enquanto os termos de baixo, B e D, são chamados de consequentes. É outra nomenclatura que vocês podem encontrar aí. Vamos trabalhar algumas propriedades fundamentais das proporções. E a principal propriedade de proporção é essa daqui, ó. Se a gente tem uma proporção de A está para B, assim como C está para D, a gente pode reescrever isso como A que multiplica D igual a B que multiplica C. O produto dos extremos, ou seja, meus extremos são A e D, é igual ao produto dos meios, e os meus meios são B e C. Em outras palavras, talvez seja muito mais comum vocês escutarem isso daqui, eu estou fazendo a multiplicação cruzada. Então, quando a gente fala em multiplica cruzado, a gente está fazendo a propriedade fundamental da proporção, em que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Isso daí é importante porque, em muitas situações, pode ajudar a gente a determinar uma incógnita. Então, suponha aí que a gente tem os valores de A, B e C e D seja desconhecido. Quando a gente consegue chegar nessa igualdade de multiplicações, A vezes D igual a B vezes C, nós conseguimos determinar uma incógnita que possa estar ali na nossa proporção. Vamos para um exemplo. Nesse exemplo, nós vamos verificar se existe proporção em uma expressão que eu separei para vocês. A nossa expressão é essa: 2 está para 3, assim como 18 está para 24. Para avaliar a existência de proporção nessa expressão, a gente vai fazer a multiplicação dos seus extremos e igualar
com a multiplicação dos seus meios. Ou seja, nós vamos fazer a multiplicação cruzada. Então, a multiplicação dos extremos, 2 vezes 24. A gente vai ter como resultado 72. A multiplicação dos meios, 3 vezes 18. A gente vai ter como resultado 54. Teríamos, portanto, uma igualdade de 72 igual a 24. Desculpa, 54. Entretanto, 72 é diferente de 54. Portanto, a gente chega à conclusão de que essa expressão não significa uma proporção. Essa proporção não é válida. Essa proporção não existe. Quando nós estamos falando de proporções, é importante nós conhecermos algumas propriedades. E quando eu chamo de propriedades operacionais, são propriedades nas quais nós podemos relacionar operações aritméticas. Então, para a gente conhecer essas propriedades operacionais, nós vamos sempre considerar que a gente está trabalhando com a proporção seguinte: A está para B, assim como C está para D. Essa vai ser a nossa proporção padrão. A primeira propriedade que eu trago para vocês é que a soma dos dois primeiros termos está para o segundo, assim como a soma dos dois últimos está para o quarto. Então, se vocês analisarem aqui, ó, a soma dos dois primeiros termos, ou seja, A mais B, está para o segundo termo, que é B. Assim como, o meu sinal de igual é lido como assim como, os dois últimos termos, que são C e D, estão para o quarto termo, que é o meu termo D. Tá? Então, é importante vocês relerem essa propriedade analisando essa expressão. De forma similar, a minha segunda, de forma similar a essa propriedade, eu consigo afirmar também que os meus dois primeiros termos, ou seja, A e B, estão para o primeiro termo, que é A, assim como a soma dos meus dois últimos termos estão para o meu terceiro termo, que é C. Então, observe o seguinte: se eu uso o primeiro termo na minha primeira razão, eu tenho que usar o terceiro termo na minha segunda razão. Se eu uso o segundo termo como denominador da minha primeira razão, eu tenho que usar o quarto termo como denominador da minha segunda razão. A minha segunda propriedade é bem parecida, só que ao invés de soma, ela trata da diferença. Então, a diferença do primeiro com o segundo está para o segundo, assim como a diferença do terceiro com o quarto está para o quarto. Ou, de forma equivalente, a diferença do primeiro para o segundo está para o primeiro, assim como a diferença do terceiro para o quarto está para o terceiro. Então, se eu uso o segundo termo de denominador na primeira razão, eu tenho que usar o quarto termo de denominador na segunda razão. Se eu uso o primeiro termo de denominador na primeira razão, eu tenho que usar o terceiro termo de denominador na segunda razão. A minha terceira propriedade diz que a soma dos antecedentes, lembrando que os meus antecedentes são A e C, está para a soma dos consequentes, que são B mais D, assim como A está para B, assim como C está para D. Ou seja, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. Assim como cada antecedente, eu tenho A, eu tenho C, está para o seu consequente. O consequente de A é B, o consequente de C é D. Então, de forma resumida, A mais C está para B mais D, assim como A está para B e C está para D. Quarta propriedade também é relacionada aos antecedentes e consequentes, mas relacionada à diferença.
Então, a diferença dos antecedentes está para a diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Por fim, nossa última propriedade, o produto dos antecedentes, quando eu faço a multiplicação de A com C, está para o produto dos seus consequentes, multiplicação de B com D, assim como o quadrado de cada antecedente está para o quadrado de seu consequente. Tá? Então, as propriedades operacionais são formas de se utilizar a proporção para possivelmente encontrarmos algumas incógnitas que estejam perdidas nos nossos problemas que nós estaríamos analisando. Enfim, turma, este é o nosso assunto de proporção, é um assunto complementar à razão. Eu deixei alguns exercícios para vocês aí, se não me engano são 5 exercícios. Vocês têm até o fim da aula de hoje para mandar esses exercícios de volta, tá bom? Na próxima aula, nós vamos fazer alguns exercícios no Meet, tirar algumas dúvidas que ficaram dessa matéria, beleza? Até lá!